ansiedade na prática clínica do psicólogo? Como é que a gente alinha as diversas teorias que a gente tem de entendimento dessa demanda, né, que é tão corriqueira, com a nossa prática na psicologia, dentro da clínica, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, gente, pra gente começar aqui esse tema sem a gente enrolar, vamos começar aqui esse tema. Lembrando primeiro que a ansiedade que vai aparecer no nosso consultório nem sempre é transtorno mental. Muitas vezes é transtorno mental, mas muitas vezes é ansiedade natural, uma emoção que a gente tem, né? Então, essa emoção que é difícil de lidar, né? Quem aqui, né, não tem ansiedade? Tem psicólogo que fala isso, inclusive, que precisa ter, ou assim, facilita ter ansiedade, ter tido ansiedade ou ter ansiedade para atender na prática. Gente, isso eu acho que é um mito. Por quê? Imagina se eu tivesse que ter todos os problemas do meu paciente para facilitar eu atender ele na prática. Não, facilita a gente entender a dor dele, facilita a gente de repente ter empatia com ele. Pode facilitar o processo, né? Não é unicamente assim que se dá o processo de empatia. Pode facilitar o processo, mas pode atrapalhar também, porque se a gente ainda está lidando com os nossos processos de ansiedade, por exemplo, a gente pode ter gatilhos. Então isso é muito relativo. Então, gente, existe também uma coisa que complica muito a gente, que além de ser um transtorno que vai aparecer muito pra gente no consultório, é um transtorno também que é muito falado na internet. Vai chegar gente com questões ali confusas e acha que é ansiedade, né? Isso acontece muito, acha que é transtorno de ansiedade. E outra, na internet também a gente vê muito se falando de ansiedade, mas muito se falando sobre os critérios diagnósticos, os sintomas. E o psicólogo se apega àquilo, né, aos sintomas. E aí já é um erro aí que a gente comete, hein? O psicólogo não trabalha a demanda. A gente pega essa demanda, a gente resolve, a gente organiza essa demanda, mas a gente trabalha com o indivíduo por trás da demanda e a gente vai entender isso melhor, tá? Então isso tem que ficar bem claro. A gente não trabalha com esses sintomas todos que aparecem. A gente precisa entender, sim, pra quê? Pra algumas intervenções que são importantes. Então por isso que a gente tem que saber alinhar as teorias à prática certa, ao momento certo de atuação. Então, gente, quando a gente fala como alinhar, então, todos esses conhecimentos e esses sintomas, que sintomas são esses que a gente vê na ansiedade? A ansiedade, gente, o transtorno de ansiedade é baseado, digamos, é uma ansiedade exacerbada. E aí são características sintomáticas que a gente está falando aqui, tá? Então, a gente está falando de taquicardia, está falando de sudorese, tremedeira, desmaios, ou seja, são essas questões que tanto invadem questões cognitivas quanto físicas, né? Cognitivas, o medo é cognitivo, né? Uma emoção, então, uma emoção é uma interpretação, né? Então é um medo de alguma coisa. Então, essas são as questões sintomáticas que a gente está vendo ali. Agora, Rosileia, psicólogo não trabalha esses sintomas, essa demanda. Mas então, por que a gente tem que saber que o transtorno de ansiedade tem características diagnósticas, né? Inclusive, cada transtorno tem características diagnósticas diferentes, né? Eles estão dentro de um grupo porque se trata dessa mesma emoção exacerbada. Só que são essas emoções direcionadas a um objeto específico, né? Transtorno de ansiedade social. Essa ansiedade exacerbada a nível da pessoa adoecer, a pessoa não conseguir mais socializar, não conseguir mais sair, não conseguir... Mas, gente, é não conseguir, não é não querer. Há uma confusão também com isso, tá? Até os próprios pacientes podem confundir isso. Não conseguir é diferente de não querer. Não querer tem várias outras possibilidades aí, inclusive apenas uma escolha. Outras coisas que tem, o transtorno do pânico. O transtorno do pânico, diferente do transtorno de ansiedade social, que é ligado ao objeto social, o transtorno do pânico, ele tem uma relevância ligada a um objeto de morte. Ele tem medo de morrer, então ele tem a sensação que está morrendo, né? Então essa é a sensação do transtorno de pânico. Agora, tudo bem, entendi todos os critérios diagnósticos, né? Tudo que invade, questões fisiológicas, né, que tem aí. Então, tem uma questão bioquímica que o médico vai lidar com essa questão bioquímica, uma questão de excesso de cortisol no sangue, baixa de serotonina, baixa de dopamina, tudo isso é relevante, é importante, mas é superficial.
superficial não quer dizer que é menos importante. É que tá na superfície, é mais fácil de todo mundo ver. Inclusive quem tá na internet, quem tá sentindo, quem tá convivendo com quem sente, quem está relatando pra gente. Então essa é a parte onde as pessoas conseguem entender. Só que nós, psicólogos, na prática, a gente não trabalha com essa parte. Olha só. A gente trabalha de fato para ajudar essa pessoa a sair do processo de ansiedade com o que está por detrás desse sintoma, que é o paciente vivenciando sua forma de ser na vida. Cada teoria tem uma forma de olhar esse paciente. Agora, Rosileia, então tá, eu tenho que saber tudo isso e jogar fora? Não. Agora a gente vai entender como é que a gente se utiliza disso. Por exemplo, a psicanálise, quando a gente fala de ansiedade e psicanálise, vamos pensar um pouco nas abordagens aqui. A psicanálise, quando ela vai falar de ansiedade, ela sabe que cognitivamente a pessoa está vivendo um medo, ela sabe que fisiologicamente a pessoa está tendo taquicardia, está tendo sudorese, está paralisando, está tendo dor de barriga, está tendo, tá com vontade de desmaio. Ela sabe que cognitivamente, biologicamente, fisicamente a pessoa tem esses sintomas. Mas ela não vai focar no sintoma em si, ela vai focar lá atrás. Lembra que o sintoma ele é mais superficial? O sintoma para a psicanálise é uma linguagem, digamos assim. É o inconsciente falando. É o inconsciente. O que o inconsciente tem para falar? Tem para fazer? O inconsciente ele é cheio de desejos, né? Se ele é cheio de desejos que não podem ser acessados pela consciência, porque o ego não dá conta. O ego fala, pelo amor de Deus, não saiam daqui desejos, fiquem aí, porque isso é muito feio socialmente, isso não é legal, eu não vou dar conta disso, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não vou conseguir lidar com crítica, eu não vou conseguir sair da minha zona de conforto. Então, é claro que essa pessoa tem uma investigação e tem um processo de análise todo voltado por detrás desse sintoma. Por quem é esse indivíduo. Entende que a gente não trabalha o sintoma, mas o psicanalista sabe que os sintomas são esses. Entende a diferença de que é sintomaticamente e como a gente trabalha? No processo de psicoterapia? O TCC também sabe que o transtorno de ansiedade, eles têm essas características. O TCC também sabe disso, assim como o psicanalista. Mas ele vai trabalhar o que tem por trás do medo, que é a característica dessa pessoa de pensar. É a característica de tudo aquilo que fez essa pessoa ser o que ela é hoje. É a característica de tudo que ela aprendeu no decorrer da vida. Então são as crenças centrais, as crenças intermediárias, como ela se comporta a partir dessas crenças, os pensamentos que são pautados, baseados nas crenças centrais, né? Então os pensamentos automáticos disfuncionais. Então é assim que ele vai trabalhar. Os fenomenologistas, vou colocar assim, tá, gente? Os fenomenologistas, gestaltistas, o humanista, fenomenológicos, existenciais, terapia centrada na pessoa, todos os humanistas, eles trabalham com um método específico. Esse método é um método fenomenológico. Todos eles trabalham com método fenomenológico. Como que o método fenomenológico trabalha a ansiedade? Tá vendo que existe por trás... Existe toda uma sintomática, né? Que todos eles sabem que a pessoa tem. Eles têm que conhecer. Eles conhecem, inclusive, o que o médico faz. Até os tipos de remédios que os médicos costumam passar. Né? A ansiedade causa insônia, né? Então a pessoa normalmente está tomando um ansiolítico, a pessoa está tomando um antidepressivo, porque baixa o nível de serotonina e tem uma forte tendência à comorbidade com depressão, né? Então o médico está lá medicando os sintomas, mas a gente precisa conversar com essa pessoa conscientemente desses sintomas, né? Ela não precisa estar sem o sintoma para ela fazer psicoterapia. Ajuda ela a estar com sintomas equilibrados. Então, gente, nessa dialética é que você vai entender como esse indivíduo vivencia esses transtornos, vivencia esses sintomas, como ele vivencia os fenômenos que ele traz ali. Se ele traz o transtorno, se ele traz os sintomas do transtorno, é como ele vivencia, porque ele tem que chegar no nível de consciência e autorresponsabilidade, de entender que ele precisa mudar a forma de lidar com ele. Mas ele só vai quando ele se conhecer, quando ele começar a entrar no processo de autoconhecimento, a nível de entender como
ele entra no processo e o que ele vai fazer a partir daí. Então, gente, você entende que os nossos processos teóricos das nossas abordagens, a gente vai se utilizar desses transtornos todos para trabalhar o indivíduo, a gente não trabalha a demanda. Então, a partir daí que você vai começar a descobrir quem é esse indivíduo, como é que ele vê a vida, quem é ele no mundo, né? Qual é a sua personalidade, quais são suas questões. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Então, gente, eu espero que essa live tenha trazido alguns insights, algumas reflexões para vocês com relação aos usos incorretos, às vezes, das teorias. Então, as teorias, o conhecimento sintomático, ele é útil para o psicólogo dentro de uma etapa do tratamento, não dentro do processo de psicoterapia. Os conhecimentos teóricos também, dentro de uma etapa, dentro de um serviço específico, não dentro de qualquer serviço, né? Agora, é claro que lá no processo de avaliação eu também vou usar o meu processo de análise teórica dentro da minha abordagem, porque isso já vai me facilitar quando eu levar essa pessoa para psicoterapia, já vai me facilitar entender como é que essa pessoa vivencia esse transtorno, como pode ser o funcionamento da família dela. Isso traz muita clareza os nossos conhecimentos teóricos, né? A gente vai entender que processos que vão além das questões psicológicas, que são questões fisiológicas, a gente vai ter que encaminhar para o médico. Questões que a gente vê relacionadas às questões sociais, que não tem a ver só com as questões que ele vivencia, mas tem responsabilidade do outro, né? Como pais e mães de crianças e adolescentes, a gente vai ter que psicoeducar esses pais, vai ter que fazer orientação psicológica com esses pais, né? Então são outros serviços que a gente vai prestando ali, né? Aí a gente vai vendo as demandas psicológicas através dos nossos conhecimentos teóricos. Aí a gente, quem é que trata? Aí é a gente, né? A gente já leva para o processo de psicoterapia. Entende que o conhecimento ele é mais amplo para o psicólogo do que sua própria abordagem? Então um psicólogo que só estuda a sua abordagem, ele está trabalhando como um psicoterapeuta apenas, um terapeuta que nem é psicólogo. Se você fez uma faculdade, tem o CRP ativo, você tem muito mais serviços a prestar do que só a psicoterapia. E nem sempre a psicoterapia vai ser uma recomendação para esse processo. E se você é psicólogo e quer saber como organizar as sessões da sua prática clínica na psicologia, se sentir mais segura nos seus atendimentos, eu fiz uma aula sobre como organizar passo a passo o tratamento na demanda depressão, que é a demanda que mais aparece nos consultórios de psicologia, através do nosso método OR360, método de organização e reorganização de prática clínica, mas que você pode se utilizar desse método em qualquer outra demanda, independentemente da sua abordagem. Clique agora, a aula está aberta, gratuita, mas eu não sei até quanto tempo ela vai ficar aí disponível, então eu sugiro que você clique agora para assistir.